Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Queridos irmãos e irmãs, neste momento nós estamos dando continuidade às nossas reflexões a respeito de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Nós veremos neste momento o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena.
Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-se-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança, que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. E o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, a humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sob um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservará. Daí se segue a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé e da vida futura. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia, tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com o espinho debaixo de sua mão, não o retire, para não o picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar
impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que, para tal fim, o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus: Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujo pensamento se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos, em vez desta visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que esta vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao mesmo tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Meus irmãos, do ponto de vista materialista, nossa vida começa no berço, terminando no túmulo. Daí a importância exagerada que é dada aos bens materiais, aos bens terrenos. Contudo, Deus não condena os gozos terrenos, condena sim o exagero, o abuso destes, em detrimento dos valores da alma. Condena o cultivarmos bens perecíveis que a traça e a ferrugem consumirão, esquecendo-nos dos valores eternos, esquecendo-nos de que nosso reino não é deste mundo. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.